Bom dia, meu querido. Que alegria poder estar contigo nesse dia. Saiba que se você está assistindo esse vídeo é porque Deus tem uma palavra viva para o teu coração nesse dia. E eu estou aqui para compartilhar contigo esta palavra. Esse é o canal Novo e Vivo Caminho, ao qual eu convido você a se inscrever e acessar todo o nosso conteúdo que temos ministrado da palavra de Deus desde março de 2021. E hoje nós vamos meditar no livro de 1 Samuel, os capítulos 14 a 18. Eu vou mencionar alguns textos aqui e fazer alguns comentários sobre a atuação de três personagens bíblicos que surgem nesses capítulos da Palavra de Deus. E o tema dessa meditação de hoje é aprendizado de guerra. Então, contextualizando para você, por que eu coloquei esse tema? Porque nós vemos aqui cenas de movimentação, de consolidação de um reino, que era o reino de Israel. Logo ali no comecinho, quando saiu do período dos juízes para o período dos reis, havia uma instabilidade política, administrativa muito grande ali. Havia um reino nascendo, ao mesmo tempo povos e comunidades vizinhas àquele reino nascente de Israel eram altamente opositoras para que esse reino se consolidasse. E nessas movimentações nós aprendemos muita coisa de como nós devemos enfrentar as adversidades que se nos apresentam. Então, como eu falei para você, era um contexto de muita instabilidade, de muita movimentação, de muitas incertezas e certamente de muitos desafios. Um Estado nascente diante de outras comunidades que já estavam organizadas e militarizadas, prontas para rechaçarem aquele nascente Estado judeu, aquele Estado hebraico que estava ali se consolidando. E nós vemos aqui nesses capítulos 14 a 18 de 1 Samuel, eu destaquei três personagens, e especialmente a forma como eles lidaram com essa oposição, né? Eu destaquei aqui a vida de Jonatas, de Saul e de Davi. Então, antes que a gente avance nessa meditação, eu quero comentar contigo o seguinte. Eu tenho dois irmãos de sangue, né? Dois irmãos de família, e um deles postou uma mensagem interessante alguns tempos atrás que eu tomei para mim. Ele colocou uma imagem de uma borboleta e a seguinte frase: o que não te desafia não te transforma, né? O que não te desafia não te transforma. Então, muitas vezes nós acostumamos numa rotina de vida, numa prática de vida, a determinados padrões. E gostamos desses padrões, gostamos dessas rotinas, de tal forma que nós não vemos o quanto estamos estagnados, se simplesmente mantemos essas rotinas indefinidamente, sem avançar para objetivos, alvos, né, e êxitos maiores do que o que já tivemos. Claro, somos gratos todos os dias por aquilo que Deus já nos deu, mas se pudermos e devemos avançar, nós devemos avançar pelos desafios, pelas lutas, que elas nos impulsionem a avançar nos nossos objetivos. E assim era o reino de Israel naqueles dias, cercado de desafios. E nós vamos ver como é que esses desafios transformaram ou intimidaram os homens que eram líderes daquele povo. Então, como você, como eu, devemos enfrentar os nossos desafios? Será que devemos enfrentar os desafios como Jonatas enfrentou? Jonatas era o filho de Saul, né? o herdeiro do trono de Israel. E a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6, que Jonatas ele se dispôs a ir para dentro do acampamento do inimigo, né? Quando ele foi afrontado, quando a nação foi afrontada, ele se dispôs a enfrentar o inimigo lá dentro, né, do acampamento do adversário. Jonatas acreditou que Deus lhe daria a vitória, com muitos ou com poucos guerreiros, né? Existia ali um trabalho, né, uma ação de
de inteligência, né, vamos dizer assim, do inimigo, de minar a confiança, de minar a fé, de minar até mesmo a autoestima dos soldados hebreus. Então Jonatas sabia que ele teria poucos homens, mas a confiança dele no Senhor, a confiança dele em Deus era tão grande que ele falava: Deus vai me dar a vitória, com muitos ou com poucos, né? Isso não importa, quantos vão me seguir. Eu sei que eu vou lá e eu vou conquistar, né? Então, 1 Samuel 14, de 8 a 10, ele pediu a Deus um sinal, né? Ele falou assim: olha, Deus, eu vou lá e vou me apresentar, né, com uma certa distância ao acampamento do inimigo. Se eles, né, me chamarem para briga, então eu vou tomar isso como um sinal de que o Senhor vai me dar a vitória. Então veja só a ousadia e a fé de Jonatas, né? O sinal que ele pediu a Deus era que o inimigo o chamasse para a briga, né? E aí eu trago essa reflexão para nós, né? Como que nós reagimos quando o diabo nos chama para a briga? Quando as coisas se lançam diante de nós em oposição, em limites, em desafios, em obstáculos, em surpresas que às vezes chegam na nossa vida e nos desafiam, né? Como que nós reagimos? Será que nós somos corajosos para partir para cima e enfrentar essas situações de cabeça erguida, ou nós fugimos da raia? Será que nós pedimos a Deus um sinal que aos olhos humanos pode parecer contraditório, né? Me lembro da pastora Ezenete Rodrigues, numa ministração que ela fez uma vez aqui em Brasília, e ela falava assim: irmãos, tem vitória que vem com cara de derrota, né? Então, é preciso discernimento para a gente saber fazer a leitura espiritual correta das situações que nos chegam. Porque tem vitória que ela pode vir embrulhada num pacote de derrota. Mas se você tiver a coragem de tomar aquilo ali, enfrentar e discernir, Deus vai te mostrar a joia da vitória que está ali dentro. Amém? Então Jonatas foi esse cara. Ele partiu para cima do desafio, né? Ele teve essa atitude, né? Ele não se intimidou com a cara feia da situação. Ele foi e ele teve alguns poucos fiéis com ele, que foram também e enfrentaram, né, aquele desafio. E ali foi o começo de um resgate da autoestima daquele povo. Foi o começo do resgate da autoestima de toda uma nação, de dizer, né, de afirmar: nós podemos sim enfrentar, nós podemos sim vencer aqueles que estão nos afrontando. Queridos, eu faço menção aqui de uma palavra do profeta, que diz assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Isso Eliseu falou essa palavra diante de um desafio, porque Eliseu tinha visão do céu, a visão espiritual. Ele viu carros e cavalos de fogo, né? Ajudando o povo de Israel. E assim somos nós, queridos. Às vezes nós não temos muitos recursos humanos, não temos muito conhecimento, não temos um QI de quem indica alguma solução, mas nós temos o nosso Deus, nós temos a unção do Espírito Santo, nós temos a oração da fé que é poderosa em seus efeitos, nós temos o corpo de Cristo que pode nos ajudar e dividir as cargas, né, para que a gente chegue na vitória. Então, mais são os que estão conosco, mais são os que estão contigo, na tua casa, na tua situação, dentro das tuas situações limitantes. Deus está aí também. Aleluia. E Ele é poderoso para transformar. Não fuja da raia, seja como Jonatas. Cai para dentro do terreno do inimigo mesmo e enfrenta a situação com graça, com fé, com unção, com discernimento. O Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. Aleluia. O segundo personagem é Saul. Saul era o então rei de Israel. Porém, Saul, ele tinha um caráter muito inconstante. Tinha hora que ele dizia, né, no meio da guerra: traz a arca aqui para o arraial, né, aqui para o arraial dos exércitos. Né? Aí depois, quando o alvoroço começou a crescer, ele disse: não, desiste, não traz mais não, deixa lá. Né?
A arca, naqueles tempos, simbolizava a própria presença de Deus manifesta no meio do povo. Então Saul queria que aquilo, de alguma forma, ajudasse, né, o exército de Israel a vencer os seus adversários. Mas veja bem, queridos, não basta a gente ter um nome de rei, um nome de cristão, um nome de discípulo, um nome de seguidor de Jesus, e usar o nome de Jesus, a presença de Jesus, como se fosse um amuleto, né, em nossas vidas diárias, né? Como se fosse um amuleto nos momentos de dificuldade. Tipo assim, o nome de Jesus, a presença de Jesus é um objeto, imagine, é uma arca só, tá lá aquele móvel. Aí na hora do aperto, traz, né? Na hora que o bicho pega, como se diz hoje, né? Traz para cá para resolver o meu problema, né? Mas o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer de nós um relacionamento, né? Porque eu amo a tua presença, Senhor. Porque eu amo, né? Estar contigo. Eu sei que o Senhor me socorrerá no dia da angústia. Porque eu não tenho comunhão com Deus só quando o bicho está pegando, mas constantemente, todos os dias, né? Trazendo o simbolismo lá do altar do Velho Testamento, que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso significa esse cultivar da presença do Espírito Santo, da chama do Espírito Santo em nossas vidas como cristãos todos os dias. Então é porque esse fogo está aceso que ele vai queimar os meus inimigos no campo de batalha. Não é que eu vou, no momento do vamos ver ali, da guerra, chamar a presença de Jesus, trazer a arca, né, simbolicamente, a glória de Deus e achar que vai estar tudo resolvido. Eu preciso cultivar essa presença no meu dia a dia. Você precisa cultivar essa presença. Como? Com oração, com adoração, com jejum, com meditação na palavra. Tudo isso são elementos de uma dieta balanceada do cristão para que ele tenha a saúde espiritual. Mas Saul não tinha essa consciência. Então ele achava que bastava trazer a arca que as coisas seriam resolvidas, né? Mas o Senhor não quer cristãos, discípulos nominais. Ele quer cristãos, discípulos reais, né? Que realmente o sirvam, o sigam, o adorem e cultivem a sua presença constantemente. E a terceira forma de abordar os desafios, as lutas, né, as dificuldades, é como Davi, né? Eu não vou ler aqui todos os textos, mas vocês conhecem bem a história do enfrentamento. Na continuidade dessa batalha, né, entra a famosa história de Davi contra Golias, né? E Golias era escrachado, né? Vamos dizer assim, o filisteu de Gate, né? O filisteu que afrontava os exércitos de Israel, os exércitos do Deus vivo, né? E a afronta de Golias era escrachada, né? Mexia no âmago, né? No coração da autoestima nacional e até da autoestima como homens, né? Como seres masculinos, né? Do exército de Israel. Porque a Bíblia diz assim que todos os dias, Golias desfilava sua arrogância diante do exército de Israel e dizia: não tem um homem aí para lutar comigo, nesse exércitozinho velho, né? Não tem um homem aí nessa tropa, né, mal nutrida de Israel para lutar comigo, né? E a Bíblia diz que todos os dias ele afrontava, jogando na cara isso. E os homens de Israel estavam intimidados, olhavam para a grandeza do cara, para as armas que ele tinha, o escudeiro ali, né, levando também as armas dele, e se intimidavam com aquela aparência toda. Mas, queridos, aconteceu algo interessante. Um certo dia, que poderia parecer aleatório aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus não era um dia aleatório. Um certo dia, Davi foi levar suprimentos para os seus irmãos mais velhos que estavam ali no exército, né, servindo naquela batalha. E foi bem na hora que Golias estava passando e falando essas coisas, e a Bíblia diz assim: e Davi o escutou. Meu irmão, isso fez toda a diferença, porque a afronta caiu nos ouvidos de quem tinha comunhão com Deus.
Aí, meu querido, a coisa foi diferente, porque Davi ele escutou o gigante falando e ele tomou aquilo como uma afronta espiritual. Ele disse: quem é esse incircunciso, esse sem aliança, filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Veja que não era o exército de Israel. Davi tinha uma percepção espiritual daquele momento. Era o exército do Deus vivo, né? Então, Davi o escutou a afronta e reagiu como um homem espiritual que ele era. Apesar de ser jovem, um adolescente, mas ele conhecia o Deus de Israel. Ele conhecia aquele Deus que se manifestou para ele quando ele teve que enfrentar um urso, quando ele teve que enfrentar um leão para defender suas ovelhas, né? Ele conhecia o Deus a quem ele compunha salmos, né? A quem ele derramava o coração nas campinas de Judá enquanto pastoreava suas ovelhas. Davi escutou a afronta, e isso fez toda a diferença. Porque Davi, a Bíblia diz que se indignou com aquela fala. Davi se indignou com aquela fala. Ele não aceitou passivamente, ele não aceitou tacitamente aquela palavra de afronta. Ele se indignou. Queridos, eu creio que o desafio, né, para nos transformar, ele precisa causar essa santa indignação na gente. Se a gente se conformar com o estilo de vida, com os alvos que já alcançamos e ficarmos idolatrando e lambendo esses alvos continuamente, nós não vamos avançar. Você realmente chegou na plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida? Eu digo por mim, eu não cheguei ainda. Eu não cheguei ainda. E eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da vida como um todo, né? Nesse sentido espiritual, me entenda. Eu quero mais da vida. Eu quero mais realizações. Eu quero mais impacto espiritual. Eu quero mais conhecimento prático, real, vivo de Deus. Eu quero mais comunhão com o Senhor. Né? Eu quero mais realizações espirituais na minha vida. Né? Então, o ouvido que ouve a afronta faz toda a diferença. Davi interpretou aquilo como uma afronta, como algo que mexeu e o indignou. Eu espero que você entre em 2024 indignado, no seguinte sentido: Senhor, eu quero mais da vida. Né? Na virada desse ano, eu sempre coloco uma frase no status do meu WhatsApp. E na virada desse ano, Deus me fez resgatar uma frase que tinha me vindo no começo de 2023 e eu coloquei agora para 2024, que é a seguinte: revelação gera revolução. Revelação gera revolução. O grau de revelação que você tem é diretamente proporcional ao grau de revolução que você vai causar na sua vida e na vida de quem te cerca. Eu estou meditando sobre essa frase que veio no meu espírito. Em breve eu vou compartilhar uma palavra aqui no canal sobre isso. Mas a essência é essa: revolução, revelação gera revolução. Que seja uma frase que mexa com você também nesse ano de 2024. Nós estamos no começo do ano ainda. Ainda é tempo de revolucionar os seus alvos, seus propósitos para este ano, para que você daqui a um ano você possa testemunhar para mim e para outras pessoas. Realmente, Deus fez uma revolução na minha vida, a partir de uma revelação. Que assim seja na tua vida, querido. Porque assim foi na vida de Davi. Ele se indignou e ele agiu. Ele foi prático, né? Ele se dispôs a enfrentar aquela afronta com as armas dele, com as armas que ele conhecia, não com as armas de Saul, medroso, inconstante, mas com as armas que ele conhecia, que ele tinha intimidade, né? Ele enfrentou aquele gigante com êxito e o resto
está na história escrita, né? Você sabe tudo que causou aquilo ali. Ali foi um grito de liberdade que resgatou a fé e a autoestima de toda uma nação. Então veja, querido, um homem certo, no lugar certo, com a atitude certa, ele produz uma revolução. Que assim seja na tua vida, assim seja na tua congregação, assim seja na tua família, na tua casa, assim seja nos ambientes onde você participa e tem influência. Mas lembre-se disso. O que não te desafia, não te transforma. Se você está sendo desafiado, reaja positivamente. Reaja como Jonatas. Cai para dentro da situação. Enfrenta com fé, com muitos ou com poucos te apoiando, mas em frente. Reaja como Davi, sabendo que é uma batalha que não é apenas humana, mas é uma batalha espiritual, pelo bem-estar de toda uma geração, de toda uma nação. Impactos espirituais sobre gerações são definidos agora, quando nós vencemos as nossas batalhas aqui e agora, né? Então eu deixo essa meditação contigo nesse dia 15 de janeiro de 2024, para que você continue meditando e Deus possa amplificar isso no teu coração mais e mais, né? Como você tem enfrentado os teus gigantes, os teus desafios? Que você possa trazer esse aprendizado de guerra, né, para a tua vida mais e mais. Que você possa desejar cada vez mais do Senhor, né? Eu quero citar aqui o trecho de uma poesia de um autor brasileiro, né, que eu ouvi esses dias, que diz assim: eu não aceito o que se faz, negar a luz, fingindo que é paz. A vida é hoje, o sol é sempre. Se eu já conheço, eu quero é mais. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você já conhece, queira mais, mais de Deus. Cada vez mais e mais na sua presença. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra viva e poderosa que nos edifica, nos transforma, que nos desafia a crescer, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu lanço essa palavra pela fé sobre o coração, os ouvidos de cada um que a ouve hoje, Senhor. Que essa palavra possa produzir efeitos, possa produzir um santo incômodo na vida de quem a ouvir. E que as pessoas sejam desafiadas a transformar, revolucionar as suas vidas. Que caia como uma revelação, Senhor, no coração de cada um. Te peço, Senhor, que sejamos encorajados hoje, Senhor. Aquelas pessoas que estão intimidadas, que estão desencorajadas, que estão desesperançadas neste começo de ano. Em nome de Jesus, eu lanço uma palavra de fé, de esperança, de ânimo e de motivação. E digo, revivam em nome de Jesus. Reavivem em nome de Jesus. Sejam motivadas, sejam renovadas na sua fé, no seu ânimo, nas suas forças físicas, mentais e espirituais. Senhor, em nome de Jesus, socorre, Senhor, seja o socorro bem presente das vidas que me ouvem nesse dia, Senhor. E dê a elas, ó Pai, um novo horizonte de esperança, de graça, de glória, Senhor, de perspectiva nesse ano de 2024. Deus, em nome de Jesus, que daqui a um ano, Senhor, essas pessoas possam olhar para trás e ver grandes coisas que o Senhor fez em suas vidas. Assim eu oro, assim eu te agradeço, assim eu declaro essa palavra de fé, de vitória, de crescimento para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Obrigado por ouvir essa palavra. Peço que você se inscreva no nosso canal. Você pode procurar aí no YouTube, @Novo e Vivo Caminho 1972. Tudo junto. Você vai encontrar o nosso canal. Se inscreve, ative o teu sininho para receber o que nós estamos mandando lá. O prato principal, vamos dizer assim, nesses dias tem sido as meditações na palavra. Mas eu coloco ali muita coisa da minha vida também, as viagens, as atuações profissionais,
as canções, meditações mais breves, né? Momentos do dia a dia que eu acho interessante, eu coloco ali, né, para compartilhar contigo. Deus abençoe você mais e mais, né? Que você tenha uma excelente semana na presença de Deus, mais e mais, e seja luz.